Bom dia, pessoal. Vamos continuar falando sobre a cultura do mamão. Acompanhe. Aqui é uma foto mostrando a estrutura em tubete 50 ml. Tá aqui o tubetezinho, a plantinha, a mudinha de mamão. As mudas ficam prontas com 15 a 20 centímetros, que é mais ou menos 30 a 50 dias. Mais um a 2 meses a muda está pronta para o campo. Plantar 15% a mais para garantir o pomar, tá? Em relação à irrigação, a gente pode colocar em viveiros cobertos, né? As irrigações devem ser diárias. Isso na hora eu tô falando do viveiro, né? Não plantamos ainda no campo, ainda estamos cuidando das mudas, tá? Então, as irrigações devem ser diárias, mas sem excessos, em viveiros descobertos, nesse caso aqui, que não tem lona nem nada. Deve-se irrigar no mínimo 2 vezes por dia, por conta da insolação, né? Do sol muito forte, para não ficar seco o solo, com o objetivo de se evitar danos às mudinhas, porém, também convém dar preferência aos sistemas de irrigação com baixo impacto, como aspersores de crivos finos ou sistemas de microaspersão. Em relação ao clima, a gente pode deixar uma temperatura entre 24 a 27 graus, né? Para as mudas se desenvolverem, porque eu disse para vocês que temperaturas mais baixas, de 15 graus, reduz o florescimento, atrasa a maturação, né? A umidade relativa do ar tem que estar entre 60% e 80%. Um índice pluviométrico, a parte de chuva, de 1.800 a 2.000 milímetros, né? Se não tiver essa chuva, irrigar, tem que irrigar, porque, por exemplo, é 1.200, 1.000 milímetros que chove mais ou menos por ano no Nordeste, né? Em lugares que chove menos. E a luminosidade não suporta sombreamento, então não deixe sombreado, tá? Não deixe a planta sombreada, porque ela não vai crescer de forma adequada. E o solo do mamoeiro, gente, como é que a gente deve fazer? Ele se desenvolve bem em solos com baixo teor de argila, bem drenados e ricos em matéria orgânica. Considera-se adequado para o seu cultivo solos com textura areno-argilosa, que é a textura média, cujo pH varia de 5,5 a 6,7. Deve-se evitar solos compactados, aqueles solos bem duros, compactados, então tem que descompactar, se tiver compactado. Sujeitos a encharcamento, tem que evitar, pois nessas condições as plantas se apresentam pequenas, raquíticas, estioladas, né? Bem finas, o caule fino, produzindo menos frutos. Caso seja necessário o uso de solos argilosos e rasos, que é o que tem na sua região, ou com a presença de camadas adensadas, bem duro mesmo, deve-se efetuar a subsolagem a 50 centímetros ou mais de profundidade. Passa o subsolador. Ou vai na enxada mesmo, né? Mas é melhor o subsolador que faz as coisas melhorzinho, né? Direitinho. O mamoeiro cresce em todas as classes de solos, desde que não seja mal drenado, como eu já disse, ou que ressequem facilmente por baixa capacidade de retenção de água. Então, esses aqui são os solos do mamoeiro. Para você adubar de forma adequada o seu mamoeiro, você tem que fazer a amostra de solo, levar para o laboratório, e aí vai analisar os dados, quantidade de nutrientes, matéria orgânica, se está um solo ácido ou se está um solo básico. Se o solo tiver ácido, abaixo de 5, né? Então, você vai ter que fazer a calagem, porque vocês sabem que solos ácidos não fazem com que as plantas elas não consigam, vamos dizer assim, absorver os nutrientes que tem naquele solo. Então, se você colocar adubo, não adianta, ele não vai conseguir absorver esses nutrientes, por o solo estar ácido. Então, você tem que colocar calcário. E aí, vocês lembram lá daquela fórmula, necessidade de calagem NC por tonelada por hectare é igual a V2, que é a saturação por base, que é o que se pretende alcançar, geralmente é 70 ou 80, mas vamos colocar 70, menos V1, que é a saturação por base que tem na análise química, na análise de solo que você pegou, vezes a capacidade de troca catiônica, que também está nessa análise química, que é a CTC, dividido pela PRNT, que você vai encontrar na embalagem do calcário agrícola que você comprar, tá? Então, aqui é o poder relativo de neutralização total em porcentagem que tem que estar na embalagem do corretivo. Você fazendo isso aqui, colocando esses dados, você vai saber quanto que você vai aplicar no seu solo em toneladas por hectare.
Aqui é uma tabela de adubação de plantio, nitrogênio, fósforo, potássio e boro. Aqui, de acordo com a sua análise química, você vai saber quanto que você vai aplicar de nitrogênio, de fósforo, de potássio. Então, por exemplo, se você tiver análise química e tiver dado aqui de potássio menos de 10 miligramas por decímetro cúbico, você vai ter que aplicar 60 quilos por hectare de fósforo. E potássio, do mesmo jeito, se tiver de 0 a 0,15 centimol carga por decímetro cúbico, aí você aqui não aplica nada, tá? Porque no plantio, no potássio, não aplica nada, só aplica nitrogênio e fósforo. Você vai aplicar depois só no pós-plantio, tá? Essas quantidades de potássio, de fósforo, nitrogênio, de acordo com a análise química. O nitrogênio é o segundo nutriente mais exigido pelo mamoeiro, esse nitrogênio aqui, sendo sua absorção crescente e constante durante o ciclo da planta. É um elemento, pessoal, que fomenta o crescimento vegetativo, não pode faltar nos primeiros 5 a 6 meses após o plantio. Por quê? Porque se faltar nitrogênio, vai ter sintoma que inicia nas folhas maduras, aquelas folhas mais velhas, que apresentam áreas amarelas entre as nervuras. Depois as folhas ficam toda amarelada, morrendo, senescendo e destacando-se do tronco, caindo do tronco. Podem ainda apresentar necrose com centro marrom e margens púrpuras. Se ficar muito tempo sem o nitrogênio, se você não adubar, toda a folhagem torna-se amarela e as folhas novas se apresentam com pecílio mais delgado e limbo foliar menos desenvolvido. Já o excesso de nitrogênio, se você aplicar demais, aí dá um crescimento excessivo do mamoeiro, que aí vai demorar a frutificar, né? Maior distância entre os frutos ao tronco e polpa menos consistente. A polpa não fica tão consistente. Já o fósforo, pessoal, esse P aqui, ele também é um macronutriente, só que ele é requerido em menor quantidade. Ele também acumula na planta de forma crescente e uniforme e apresenta maior importância na fase inicial do desenvolvimento da raiz, sendo importante adubar as plantas jovens com fósforo prontamente disponível, tá? É citado ainda que este nutriente apresenta efeitos sobre a fixação do fruto na planta. Então, é muito importante o fósforo para a fixação do fruto. Essa outra tabela mostra a adubação na fase de floração e frutificação, que é o 5º mês em diante. Todos aqui os dados, você tem análise química e você vai fazer a adubação. Então, o potássio, por exemplo, é o nutriente mais requerido pelo mamoeiro, sendo exigido de forma constante e crescente durante todo o ciclo. Todo o ciclo ele precisa, né, de potássio. Possui importância particular após o estágio de florescimento e frutificação, porque se você aplicar potássio, os frutos eles vão ficar maiores, tá? Com teores mais elevados de açúcar, mais docinho, melhor qualidade do fruto. Então, o potássio é muito importante nessa parte de frutificação. A deficiência de boro, aqui, né, o B, afeta os pontos de crescimento das partes aéreas e raízes, e os frutos se apresentam mal formados. Se tiver falta de boro, vai ficar mal formado, com aspectos encaroçados e com escorrimento de látex pela casca, tá? Pode também ocorrer abortamento de flores em período de estiagem, que falta de água, produção de frutos de forma alternada ao tronco, folhas amareladas. Então, o boro também é muito importante. Ele é um micronutriente essencial, muito importante nessa fase aí de floração e frutificação. Só para mostrar para vocês, aqui são sintomas de falta de nitrogênio, as folhas amareladas. Aqui sintomas de deficiência de boro, como eu disse para vocês, os frutos eles ficam mal formados, ficam feios, né? E aqui os sintomas de magnésio, folha fica desse jeito aqui, com as nervuras verdes, né? E o resto da folha amarela. Então, muito cuidado aí na parte de adubação. Na implantação do pomar, depois que você já fez as sementes, produziu as mudas, coloca no campo, vocês podem plantar por cova de 30 por 30 por 30 centímetros, que você cava, né, 30 por 30 por 30, por suco, de 30 a 40 centímetros, ou então por camalhões, que são em solos mal drenados, tá? Por camalhões. O espaçamento, como é que a gente deve fazer? Pode ser simples ou duplo. O espaçamento do mamoeiro solo, Havaí Papai, que é aquele menorzinho, vocês podem fazer em fileira simples, 3 por 2 metros,
que é a fileira simples, ou vocês podem fazer em fileira dupla. Esse aqui são fotos de fileira dupla, né? 3,6 por 1,8 por 1,8. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui tá espaçado de 1,8 entre plantas, aí 3,6 para outra fileira, entendeu? Então, a fileira dupla. Então, aqui é 3,6 entre uma rua e outra, e entre uma planta e outra aqui, 1,8. Já o mamão formosa pode ser plantado de 4 por 2, né? 4 por 2, fileira simples normal, ou 3 por 3, e a fileira dupla 4 por 2,5 por 2,5. Na implantação do grupo solo, então vocês podem colocar 3 mudas para garantir uma planta hermafrodita, espaçadas a 20 centímetros, tá? Vocês plantam 3 mudinhas espaçadas a 20 centímetros. Já para o grupo formosa, que são daqueles mamões maiores, obtidos por semente de híbridos comerciais, plantar apenas uma muda por cova, porque os híbridos eles já têm a garantia da planta hermafrodita. Então, depois que vocês plantarem aquelas 3 mudas, aí vocês vão ter que fazer o trato cultural, que é eliminar as plantas masculinas e deixar preferencialmente a planta hermafrodita. Então, tem aquelas 3 que vocês plantaram a 20 centímetros uma da outra, vocês retiram as plantas masculinas e deixam as plantas hermafroditas. Caso não haja nenhum hermafrodita, você deixa a planta feminina, não deixa masculina, tá? Então, gente, a sexagem é de 3 a 4 meses, quando florescer e garantir uma planta hermafrodita, que aí você vai saber, pela flor, você vai saber se a planta é hermafrodita ou não. Então, aí você deixa ela, que é mais ou menos 3 a 4 meses depois que você faz o plantio. Aqui, gente, é só para mostrar uma planta hermafrodita, que você vê que os frutos são mais cilíndricos, e aqui é uma planta feminina, que é mais arredondado o grupo, né? O mamão. Então, a preferência dos mercados internos e externos por fruta de forma alongada determina a seleção de plantas hermafroditas, que são essas plantas aqui, que vêm de flores hermafroditas. A brotação lateral, ainda falando dos traços culturais, essa brotação lateral bem aqui, ocorre normalmente no mamoeiro, ela deve ser eliminada, tá, pessoal, quando ainda pequena, para evitar o atraso no crescimento da planta e facilitar os tratos culturais e fitossanitários. Então, você elimina essas brotações laterais e as folhas senescentes que estão aqui amareladas caindo. Mantém nas entrelinhas. As folhas vocês mantêm nas entrelinhas, né, para proteger o solo. A partir do início da frutificação, vocês vão ter que fazer o desbaste dos frutos, que também é recomendado, para descarte dos defeituosos, tipo esse aqui, né? E daqueles de pequeno tamanho, pois a forma, o tamanho e o peso dos frutos são também fatores limitantes na comercialização do mamão. Então, vocês tiram esses mal formados e pequenos, né? Porque esse desbaste ele deve ser periódico e ocorrer pelo menos uma vez por mês, quando os frutos ainda estão pequenos e verdes. A colheita ela deve ser feita de 4 a 6 meses após o início da floração, que é de 3 a 4 meses, né? O início da floração. Aí você espera, depois de 6 meses, né? Mais ou menos 8 a 10 meses, vocês estão colhendo. E a irrigação, pessoal, como é que a gente deve fazer? Pode ser por gotejamento ou por microaspersão. Aqui, em gotejamento, como vocês estão vendo aqui, no mínimo 2 gotejadores por planta, 2 gotejadores por planta, a 30 centímetros mais ou menos do colo, gotejador de 4 litros por hora a vazão. Já a microaspersão, como vocês podem ver nessa figura aqui, cultivo em fileiras duplas, vocês podem colocar um microaspersor para irrigar de 2 a 4 plantas, por exemplo. Então, você coloca esse microaspersor bem aqui, então vai irrigar as 4 plantas que estão do lado, de 2 a 4 plantas. Já a vazão tem que ser um pouco maior, que é 50 litros por hora. Doenças do mamoeiro. Eu não vou me alongar aqui porque o vídeo já está longo. Então, aqui, sintomas de mancha anelar, um mosaico causado por um vírus. Aqui é meleira, que são as principais doenças do mamoeiro, tá, pessoal? Antracnose, que deixa o fruto desse jeito, causado por fungo. E aqui, varíola ou pinta preta. Bem característico. Já que são as pragas do mamoeiro, insetos, nematóides, aqui é folhas com sintomas de ataque de ácaro branco, ácaro rajado, o nematóide das galhas,
Aqui as raízes estão infectadas com essas bolinhas, né? Tudo nematóide. As folhas mais velhas enrugadas e amareladas em virtude da cigarrinha verde. E aqui também o caule do mamoeiro com ataque da cochonilha. Então, todas essas são algumas pragas do mamoeiro. Para a gente finalizar, tem a colheita e a pós-colheita, né, pessoal? Então, dependendo da cultivar e das condições de cultivo, o fruto do mamoeiro ele atinge a completa maturação na planta de 4 a 6 meses após a abertura da flor. Então, não é recomendável deixar os frutos amadurecerem na planta, porque tem um risco de sobreamadurecimento e do ataque de pássaros, tá? Não deixe maduro demais. O critério mais simples para determinar o ponto de colheita do mamão é na observação da mudança de coloração da sua casca. Para comercialização e consumo locais, os frutos eles podem ser colhidos quando apresentarem mais ou menos 50% de coloração amarela nas estrias. 50%. É importante salientar que a colheita do mamão no estágio verde maduro requer muita experiência com a cultura. Então, é indispensável isso, que a gente saiba disso, para evitar a colheita de frutos em estágio de maturidade incipiente. Incipiente. Ou seja, com as sementes ainda marrons, então não é para vocês colherem com semente ainda marrom e a polpa rósea. Os frutos colhidos nesse estágio não apresentarão boas qualidades após a maturação, tá bom? Recomenda-se o tratamento com água quente a 42 graus durante 30 minutos, depois que vocês colhem, né? Uma nova submersão em água quente a 49 graus por 20 minutos e depois o resfriamento rápido em água fria. Esse tratamento controla as doenças fúngicas do mamão, tá? Então, é bom vocês fazerem isso depois, se vocês forem comercializar. O uso de cera também como fungicida também reduz a incidência de doenças e diminui, né, a maturação do fruto. Então, pessoal, aqui o mamão Sunrise Solo, colhido em estágio verde maduro, 125 dias depois da abertura da flor, que esse aqui é uma boa para você realmente colher, um bom estágio. Já esse mamão Sunrise Solo colhido em estágio incipiente, antes do tempo, né? 115 dias não é bom. As sementes já estão, a polpa tá rósea, as sementes bem marrons. Então, esse aqui não é um bom estágio, tá? E aqui é a caixa de papelão do tipo tampa e fundo, que é muito utilizado na pós-colheita, tá? Então, aqui é um pouco sobre a colheita e pós-colheita do mamoeiro. Finalizamos mais um assunto, que foi a cultura do mamão. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos a todos e tchau!